Olá, tudo bom? Espero que estejam todos bem, todos com saúde, né? Hoje nós vamos falar sobre as doenças transmissíveis. Então, para começar a falar sobre as doenças transmissíveis, eu quero começar falando com vocês sobre as nossas defesas. Nós temos ouvido falar muito sobre essa questão da imunidade, né? Com essa pandemia e a questão do coronavírus, a gente tem escutado muito falar sobre o que devemos fazer para melhorar a imunidade, uma alimentação boa, atividade física, mas o que é essa imunidade? Então, a imunidade faz parte da nossa defesa. Nós temos células, tipo os linfócitos, que eles são responsáveis em produzir uma proteína, que é o que nós chamamos de anticorpos, que esses anticorpos, assim que o nosso organismo é invadido, né, por um agente desse patogênico, causador de doença, então essa proteína vai tentar se ligar a esse agente patogênico e tentar destruir para vencer a doença, né? Digamos assim, para que a gente fique bom ou que a gente não fique doente. Então, os anticorpos são justamente essas proteínas que se ligam aos organismos invasores e tentam destruí-los, né? A gente está ouvindo falar muito em pandemia. Qual é a diferença, gente, entre epidemia, endemia e pandemia? A epidemia é quando uma doença ela chega num determinado local e rapidamente ela infecta, né, várias pessoas. Várias pessoas vão ficar doentes daquela doença, mas ela se restringe a um determinado local e também a um determinado tempo, certo? Então, nesse caso, eu tenho uma epidemia. Já no caso das endemias, elas vão afetar uma determinada região, uma determinada localização, só que ela vai se estender por um período mais longo, demorando anos, certo? Então, nesse caso, eu tenho uma endemia. E quando é que eu uso o termo pandemia? Como no caso atual, nós temos uma doença em que está atacando vários países no mundo inteiro, no planeta inteiro. Então, nesse caso, como ela, né, não se restringiu a uma localidade ou a alguns locais, mas sim está afetando todo o planeta, então nós falamos de uma pandemia, ok? Então, falando das doenças, vamos falar também das vacinas, né? A vacina, ela não causa a doença, mas ela vai fazer o quê? Ela vai estimular a produção dos anticorpos. Então, quando eu tomo a vacina, eu vou fazer com que o meu organismo produza os anticorpos para quando eu tiver contato com aquele invasor que causa aquela doença, o meu organismo, né, os anticorpos já estarem ativos para combatê-lo e não deixar com que eu adoeça. Então, é a expectativa que todos estão aí com relação ao coronavírus, né? Que realmente saia uma vacina para que a população adquira esses anticorpos e fique imune, não desenvolva a doença, né? Como é que essas vacinas são feitas? Ela pode ser feita com parte do micro-organismo, né? Os cientistas isolam ali aquele organismo que causa a doença e pode fazer a vacina utilizando parte desse organismo. Ou então também pode ser com o organismo morto, né? Ele vai estar morto, mas mesmo assim vai fazer com que as nossas células produzam os anticorpos. E pode ser também com o micro-organismo atenuado. O vírus ou a bactéria vai estar lá, está presente na vacina, vivo, só que ele está de forma atenuada. Ele não tem a potencialidade de te deixar doente, certo? Vai apenas fazer com que você desenvolva os anticorpos. A vacina é uma maneira de precaver as doenças. A vacina não vai tratar, ela vai precaver. Ela vai fazer com que você não adoeça,
certo? E de algumas formas pode até erradicar, como nós temos doenças que estão erradicadas porque a população está vacinada. Então, não desenvolve a doença. É a importância de se manter o calendário da vacinação, né? As crianças, quando nascem, né, tem toda aquela obrigatoriedade das vacinas que devem ser dadas, porque justamente para manter isso. Por exemplo, sarampo. Sarampo era uma doença que quase não tinha mais. Mas aí, como os pais deixaram de vacinar, voltou a ter casos de sarampo. Então, é muito importante ser vacinado, né? E tomara que apareça a vacina do coronavírus. Os medicamentos. Os medicamentos vão ser posterior, né? A pessoa adoeceu, aí tem o medicamento para tratar. Quando a doença ela é causada por uma bactéria, nós temos os antibióticos. Quando a doença é causada por um vírus, nós temos os antivirais, certo? E existem também os soros terapêuticos, né? Que esses soros, eles têm anticorpos que são capazes de inativar aquela substância que vai fazer mal, né? Que nós chamamos de substâncias tóxicas. Então, o soro, como por exemplo, no caso do tétano, né? O tétano, alguém teve uma ferida profunda, teve contato com areia, tá no risco, né? É algo que traz o risco do tétano, então vai lá e toma o soro, né? Que ele vai ter esses anticorpos para inativar e que a pessoa não adoeça. Então vamos lá. Aqui tem as doenças, né? Algumas doenças causadas por vírus, que são as doenças que tem no livro de vocês. Depois peguem, deem uma lida no livro, né? Eu vou falar aqui um pouquinho de cada uma. Começando, nós temos as gripes e resfriados. Os resfriados, existem mais de 200 tipos de vírus que causam resfriados, então é difícil fazer uma vacina para o resfriado. A gripe não, a gripe, né, todo ano, inclusive, tem a campanha de vacinação da gripe, porque existe a vacina para gripe. Gente, por que tem que vacinar todo ano? Por quê? Porque o vírus da gripe, ele sofre muita mutação. Ele vai se alterando geneticamente. Então, aqueles anticorpos, eu tomei a vacina, criei anticorpos, mas aqueles anticorpos que eu criei, daqui a um tempo eles podem não servir mais. Por quê? Porque o vírus sofreu mutação e ele vai precisar de outros anticorpos. Então, por isso que tem que repetir a vacina todo ano, porque o vírus vai mudando, né? Quais são os sintomas de gripe e resfriado? Geralmente, né, aquela coriza no nariz, espirro, tosse. A diferença da gripe para o resfriado, que muitas vezes a gripe ela traz a febre, o resfriado nem sempre traz, né? A gripe geralmente é mais forte, pode ter complicações, né? E o engraçado é que quando a gente é criança, a gente tem uma tendência a ficar bem mais resfriado, né? A criança ela adoece bem mais do que o adulto. Por quê? Porque quando é criança, você ainda não tem os anticorpos. Então, toda vez que você fica doente, fica gripado, você está criando anticorpos daquele resfriado. Quando é adulto, quando você tem contato, você já não adoece, porque você já teve contato. Você vai adoecer quando tiver contato com vírus diferentes. Então, por isso que o adulto ele adoece menos, né, em termos de resfriado, do que a criança, certo? Então, a gripe... Falando um pouquinho da gripe, a gente tem um vírus, né, que é o H1N1, que é o da influenza A, que é o que todo ano se toma a vacina, que, quer dizer, pode trazer complicações graves. Então, é importante, né, sendo gripe ou resfriado, que você tenha repouso, que você tenha uma boa alimentação, né, um descanso e se alimente bem, né. O segundo tópico aí, vamos falar um pouco da poliomielite. A poliomielite, ela já foi erradicada em 95% do mundo. Mas, quer dizer,
ainda tem 5% aí que não foi erradicada. Então, é importante vacinar também. Para quê? Para aumentar essa imunidade. E como ainda existe, né? Como tem o tráfico de pessoas para lá e para cá, então alguém pode trazer o vírus. E a poliomielite, ela naturalmente pode passar despercebida, ser uma coisa leve, mas ela pode complicar. Ela ataca a medula, inflama a medula e pode causar paralisia. Então, quer dizer, tem que ter bastante cuidado. Nesse grupo, próximo grupo aí, nós temos sarampo, rubéola, catapora e cachumba. São doenças que geralmente a criança, né, tem quando é criança. São doenças até 10 anos tem. Mas hoje em dia nós temos vacinas, né, que as vacinas evitam todas elas. O sarampo, ele pode causar tosse, irritação na garganta e causa febre e manchas vermelhas no corpo. Todas as 4 doenças, gente, são doenças que geralmente o corpo, com alguns dias, tende a ficar bom. O corpo por si só, né, com os anticorpos, ele vai fazendo a pessoa ficar boa. Só que essas doenças, elas podem ter complicações. Então, precisam de cuidados, precisam de atenção. A rubéola é parecido com o sarampo, causa manchas no corpo também, só que as manchas são menores, causa febre, tipo uma gripe também, né? Essa questão do resfriado. E ela tem complicações bem sérias se a mulher tiver gestante. Por quê? Porque ela passa pro feto. E aí causa coisa séria como surdez. Então, gestante tem que se vacinar, tem que ficar longe de quem tá com rubéola, porque é muito sério, né, para o bebê. A catapora, ela vai causar febre, vômito, enjoo e umas bolhas no corpo, certo? Também, com alguns dias, a pessoa tende a ficar boa, né? Requer, como todas elas, um descanso, uma boa alimentação. Por que sempre eu tô falando em boa alimentação? Para fortalecer o sistema imunológico, para facilitar a ação das nossas células de defesa, certo? E por último aí desse grupo, a cachumba. A cachumba, ela inflama uma glândula chamada parótida, que fica aqui, na frente do ouvido. Você vê a pessoa com o rosto bem inchado, né? Então, ela causa essa inflamação e esse inchaço. Também é uma doença que, com o passar dos dias, a pessoa vai ficando boa, só que ela pode ter complicações. O pessoal fala de descer, né? Ela vai, no homem vai para os testículos, para a mulher vai para os óvulos. E aí pode causar esterilidade. Desculpa, vai para os ovários. Pode causar esterilidade, certo? Então, requer bastante descanso. A cachumba, quem criança pegou cachumba tem que ficar ali quietinha, certo? A dengue tá bem forte aí pra gente, né? Temos que tomar cuidado. Isso é bem falado, mas vamos falar. Ela é transmitida pelo mosquito, o Aedes aegypti, né? O Aedes aegypti, ele não tem a doença, ele transmite a doença. É o que a gente chama de ser o vetor da doença, né? Ele pica alguém contaminado, adquire o vírus e aí ele sai espalhando esse vírus, né? Quando ele pica outras pessoas, né? Então, a dengue, ela causa cansaço, dor de cabeça, principalmente a dor atrás dos olhos. Ela pode causar diarreia, vômito, febre alta, né? E é uma doença bem séria. Tem que manter bastante cuidado com relação à hidratação, não pode deixar desidratar de jeito nenhum. Tem a forma hemorrágica. Então, o principal é o quê? É evitar a dengue. Como é que eu evito a dengue, professora? Evitando a proliferação do mosquito. Vamos evitar água parada. Todo mundo, né, sempre escuta isso. Vamos praticar. Demais agora tá na quarentena, tá em casa, dá uma voltinha. Olha se não tem nada acumulando água, né, na parte externa da casa. Aqui, ó, atrás da geladeira
tem uma bandejinha que geralmente fica água, então botam que boazinha lá, caixa d'água tem que estar bem vedada, né? Vamos evitar que tenha um mosquito, porque não tendo um mosquito, a gente não tem a dengue, né? E agora tá chovendo muito, então vamos cuidar. Aí temos a febre amarela, chikungunya e zika. Também podem ser transmitidas pelo mosquito, né? O Aedes aegypti. A febre amarela, ela nem sempre é transmitida pelo Aedes aegypti, porque se ela tiver na floresta, né, ela é transmitida por um outro mosquito, sem ser o Aedes aegypti. Aí a pessoa pegou lá no meio da floresta, depois essa pessoa veio para a cidade. Aí o Aedes aegypti pica essa pessoa e vai passar para outras, né? Mas por quê? Porque ele teve contato com alguém contaminado. Ela, originalmente, ela vem da onde? Ela vem da floresta, uma doença silvestre. Houve uma época até que o pessoal queria matar os macacos porque diziam que ela era transmitida pelos macacos. Não, os coitados dos macacos, eles são vítimas também. Eles são picados, né? E eles desenvolvem a doença, mas eles não transmitem. Os macacos ficam doentes, né? A chikungunya, assim, a febre amarela tem vacina, viu, gente? A febre amarela tem vacina. Você pode se vacinar contra a febre amarela, né? Uma dose única e aí protege. Sempre que você vai viajar para uma área de risco, uma área onde tem febre amarela, você toma a vacina para poder se proteger. Aí vem a chikungunya e a zika. Também são transmitidas pelo Aedes aegypti, né? A chikungunya, ela causa uma inflamação nas juntas, né? A pessoa sente muita dor no corpo, as articulações ficam todas inflamadas e essa dor nas articulações, ela pode se estender por vários meses. A doença em si, a parte da febre, né? A dor de cabeça, ela dura alguns dias, mas essa dor nas articulações vai trazer prejuízos e causar problemas à pessoa por meses. A zika, também bem parecida com a dengue, né? Pode causar vômito, diarreia, mancha na pele, febre, né? E também é transmitida pelo Aedes aegypti. E para encerrar as doenças por vírus, nós temos a raiva. A raiva, gente, ela é transmitida pela mordida ou de um morcego, cachorro, gato ou rato que estejam contaminados, né? Se o animal não estiver contaminado, ele não vai transmitir a raiva. Ele só vai transmitir se ele estiver contaminado. E a pessoa pode também pegar a doença se ela tiver contato com a saliva do animal. Não necessariamente a mordida, mas se ela tiver, né, tô com ferimento e tive contato com a saliva, eu posso adquirir o vírus da raiva, certo? E ela é uma doença que precisa de atendimento imediato, né? Imediato, a pessoa tem que ir lá, tem que tomar o soro antes que se desenvolva. Ela é chamada também de hidrofobia, porque a pessoa fica com uma dificuldade para conseguir engolir água. Então, é como se estivesse com fobia de água, certo? Ela também é chamada de hidrofobia. É uma doença séria, pode causar a morte, ela vai causando um enrijecimento muscular, né? E aí pode trazer complicações bem sérias e leva realmente à morte. E aí vamos para as doenças causadas por bactérias, né? Todas as bactérias são ruins? Não. Nós temos bactérias também que são boas. Tem várias bactérias que vivem no nosso intestino que ajudam na mobilidade intestinal, certo? A nossa boca é cheia de bactérias, né, que vivem com a gente, não causam doenças. Mas existem as bactérias que nós chamamos de patogênicas, que são aquelas que causam doenças. Então, algumas das doenças, começando pela leptospirose. A leptospirose, ela é transmitida pela água contaminada, principalmente pela urina, né, de ratos. E aí, é uma doença que é bem séria, pode trazer complicações mesmo assim, levar à morte. Então,
tem que ter bastante cuidado. O cuidado maior com a leptospirose, como ela é transmitida através da água contaminada, então é a questão do saneamento básico. Quando chove, né, a pessoa não ter contato com aquela água que fica empoçada, aquela lama, porque ali pode estar contaminado e ter a bactéria que causa a doença. Certo? Então, é muito importante esse controle do saneamento básico para evitar a leptospirose. A cólera. A cólera, ela é transmitida também por uma bactéria. Ela causa muita diarreia, né? E ela vai ser transmitida através de água ou alimento contaminado. Esse alimento pode ser contaminado através das fezes, né, da pessoa, ou até mesmo através de vômito ou gotículas de saliva. Então, é muito importante a higiene das frutas, das verduras, lavar as mãos antes da alimentação. Para quê? Para evitar, né, a contaminação. Onde os hábitos de higiene, né, vão nos ajudar a nos prevenir dessas doenças, certo? A tuberculose, a pneumonia e o tétano. A tuberculose, ela vai atingir principalmente o pulmão. Então, ela é transmitida bastante por gotículas de saliva, né, pela respiração, né? Ela é uma doença bastante séria. Existe a vacina para tuberculose, certo? Que a BCG, a criança toma para evitar, né? E o tratamento dela é feito com antibióticos, certo? Quem fica doente da tuberculose tem muita tosse, tanto que você vê, né? Às vezes você vê a pessoa tossindo muito, a pessoa diz, é tuberculoso, que é isso? Tá tuberculose, por quê? Porque o sintoma principal dela é muita tosse. Pneumonia. A pneumonia também é causada por bactérias que também atingem o pulmão. Então, é transmitido da mesma forma, né? O contato direto com alguém que esteja doente, através de gotículas de saliva ou da própria respiração. A pessoa tem febre alta, tem tosse, dor no peito, né? Ela geralmente com aquela expectoração, certo? Então é importante o medicamento com antibiótico, tratamento com antibiótico, é importante o repouso e a hidratação, certo? O tétano, ele é passado quando a pessoa tem um corte profundo e ele pode ter contato com algo contaminado, né, através do solo ou objetos que estejam contaminados. Então, quando você tem um corte que tem esse risco, que te oferece esse risco, é indicado que você vá no médico para tomar, né, um antitetânico, né, para evitar o tétano. E aí nós temos a febre maculosa, né, que é uma doença que ela é transmitida por carrapatos. Então, é uma doença que não é tão comum a gente ver, né, mas ela é perigosa, porque se não for tratada logo, ela pode causar a morte, né? A pessoa tem fortes dores de cabeça, fortes dores no corpo, e o que vai chamar a atenção do médico é se a pessoa teve em regiões onde ela teve contato com carrapatos, certo? Se é uma região que tem muita capivara, se tem muito carrapato, então tem até os protocolos, né, que é dado para quem vai para esse tipo de região. Tipo, trocar de roupa de 4 em 4 horas, examinar o corpo, usar calça e blusa longa, usar bota longa, vedar entre a calça e a bota, né? Existe todo um protocolo que é para não ter contato com os carrapatos, certo? E para terminar, a hanseníase,
né? É uma doença que ataca os nervos, é uma doença muito séria. Ela não tem vacina, mas tem tratamento, certo? Ela pode demorar muitos anos incubada. Não existe, né, a vacina. E ela vai passar muitos anos dentro do seu organismo sem se manifestar. Quando ela se manifesta, você tem que começar o tratamento. Após começar o tratamento, você não transmite mais para outros. Mas antes de começar o tratamento, você pode estar contaminando outras pessoas. A vantagem é que ela não é assim tão contagiosa. Para a pessoa pegar, ela tem que ter um contato direto com quem está doente e, assim, muito contato, certo? É diferente, por exemplo, do que a gente está vivendo com o coronavírus, né? Que no contato mínimo você se infecta. Ok, gente? Então, é isso aí. Vamos terminar nossa aula agora, né? Peguem o livro, deem uma lida, olhem com mais detalhes e façam as atividades. Qualquer coisa, estou à disposição para as dúvidas. Tchau, tchau!